Olá, gente. Boa noite. Vamos chegando aí. Conforme prometido, mais uma live se iniciando, tá? Semana passada eu não consegui estar aqui, mas hoje eu me comprometi a estar aqui com vocês. E hoje vamos conversar sobre dívidas, tá? Sejam bem-vindos. Estar endividado é meio complicado, né? Geralmente, quando você consome muitas prestações, quando você entra numa dívida, isso te incomoda. Você não dorme bem, você não trabalha bem, você não se relaciona bem com as pessoas da tua casa, né? É uma situação bem complicada, bem delicada. Porém, não querendo apaziguar a situação, mas aproximadamente nós temos no Brasil 67 milhões de endividados. Então, é basicamente um terço da população brasileira, né, endividada. É bem assustador. Com todo esse processo de crise que aconteceu no ano passado, muita gente acabou entrando, né, infelizmente, no Serasa, no SPC, por conta de não ter conseguido arcar com seus compromissos. Foram situações bem difíceis porque a pandemia chegou, muita gente acabou ficando desempregada, muitas pessoas tiveram redução de salário, então acabou pegando muita gente de surpresa. E foi mais um reforço, né? Foi algo a mais que chegou para dizer assim, ó, você precisa ter uma reserva de emergência. Você precisa estar preparado, né, caso aconteça alguma eventualidade. São situações que você não tem como prever, né, essa situação de pandemia. Porém, se você tivesse uma reserva, pelo menos de uns 6 meses do teu salário, muita coisa poderia ter sido diferente, né? Gente, vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre dívidas, tá? Já tô dando uma prévia aqui do que a gente vai conversar. Então, assim, estar endividado é ruim, é muito ruim. Mas eu sempre falo o seguinte, se você focar no problema, você não consegue raciocinar para tentar achar uma solução. Então, se você pensar muito, eu estou endividado, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço, eu não sei que dívida que eu pago primeiro, eu não sei para onde eu vou, meu Deus, e tu fica só pensando nisso, tu não sai do lugar. Então, o que eu recomendo é o seguinte, você tem dívida, vamos focar na solução e não no problema, tá? Porque assim, ó, a dívida, ela é uma consequência e não a causa. Aí eu te pergunto, qual é essa consequência? O que te levou a estar endividado? Porque geralmente, eu sei que ano passado aconteceu muitas situações, né, com relação da pandemia, mas geralmente a pessoa acaba se endividando porque ela tem maus hábitos de consumo. Muitas vezes as pessoas acabam consumindo mais do que elas ganham, né? Então não adianta muitas vezes você ir lá e quitar uma dívida de 10, 20, 30 mil que você tenha no cartão de crédito, no cheque especial ou em lojas que tu faça conta, se você não mudar hábitos, se tu não mudar a tua forma de pensar com relação a isso. Porque tu vai resolver o problema momentaneamente e depois você vai voltar a se endividar. Eu conheço gente que vive nessa maré de dívidas anos a fio, anos, e você não consegue sair. Se você não mudar a sua forma de pensar, se você não estancar realmente ali o problema, não vai adiantar, tá? Tu vai conseguir resolver momentaneamente, mas depois essa dívida, você vai fazer uma nova dívida e você vai fazer uma nova dívida e tu nunca vai sair do lugar, tá? Então aqui hoje eu quero passar para vocês assim alguns passos necessários, tá? Para você quitar dívidas, para você priorizar dívidas e para que ao mesmo tempo que você for quitando as suas dívidas, que você for analisando a atual situação, você também comece a investir. Muitas pessoas acham que enquanto estão endividadas, elas não faz sentido ela investir, mas pelo contrário, eu vou te mostrar aqui que é super necessário nesse mesmo momento, enquanto você paga suas dívidas, você também começar a investir.
tá? Porque dentro desse processo, desse caminho, pode acontecer alguma eventualidade, certo? E aí você está no meio de processo de pagamento de dívidas e aí você não vai ter da onde tirar dinheiro se acontece algum imprevisto. Então, há necessidade de você fazer em paralelo, né? O seu investimento é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, primeira coisa para você que tem dívidas, né? Que você que está cheio de dívidas e não sabe o que fazer, é você pegar papel e caneta e anotar tudo que tu tens, tá? Todas as dívidas que você tem, você precisa relacionar ela. Você precisa ter consciência de qual é o teu real débito. Às vezes eu pergunto para alguns clientes, tá, mas quanto que tu deve? Ah, eu não sei, eu acho que é tanto, eu acho que, sabe, não é o achar, você precisa ter certeza. Então, assim, qual é o valor real da tua dívida? E muito importante você separar tanto a sua dívida original, quanto os juros e multa que tem dela também. Porque é importante você conseguir visualizar, né, quanto a mais de juros e multa que aquela dívida tá te trazendo, né? E assim, é sempre importante, muitas pessoas não conhecem, mas assim, quando você for olhar a taxa de juros, você tem que buscar o CET, tá? Que é o custo efetivo total, que no caso é a taxa de juros mais os encargos cobrados, porque esse é a taxa real que eles te cobram. Porque às vezes você vai ver lá uma taxa de 5%, mas se somar todos os encargos e tudo que tem ali em cima ainda, vai dar uma taxa de 6%. Então sempre buscar o CET da dívida, tá? Então coloca o valor da dívida original, busca junto com o banco, através de contrato, banco ou qualquer outra instituição que você tenha dívida, né? Qual é a taxa de juros que você está pagando, pegue todos os detalhes e coloque isso numa planilha ou num papel, aonde você achar melhor, tá? Aí você já pegou todas as tuas dívidas, tu já tem noção de quanto que tu deve. Agora, o que que tu vai fazer? Mais dinheiro. Agora tu tem que dar um jeito de arrumar dinheiro, né, para pagar essas dívidas. E como que tu faz isso? Então, assim, nós temos algumas opções. Primeira coisa, vamos relacionar os teus custos fixos. O que que são os custos fixos? Aluguel, seguro de carro, seguro de casa, conta de telefone, que às vezes tu tem uma conta ali há tantos anos que eles vão agregando valor na conta e você nem se dá conta que você está pagando a mais. Hoje em dia tu consegue um plano de telefone para casa com internet por R$60. Tem gente pagando 150, 200. Às vezes a pessoa passa despercebido porque está tão acostumada a pagar aquele valor que ela nem sente. Aluguel. Se você paga aluguel, você tem que se atentar muito à região onde você está. Porque o aluguel, nesse momento, nesse nosso atual cenário, ele está muito caro. Eu estou vendo isso, até eu estou alugando um imóvel meu, eu botei um apartamento meu para alugar e eu fiquei chocada com a quantidade de gente que está atrás para fazer locação. Porque a maioria das pessoas argumentaram comigo que está muito difícil de achar imóvel e a maioria está muito caro. E realmente, porque o aluguel aumentou muito, em torno de 25% aumentou a taxa do aluguel. Algumas pessoas acabaram não repassando essa taxa, né, para os inquilinos. Porém, quando a água bate na bunda, as pessoas têm que começar a achar meios, né, para tentar diminuir os seus gastos. Então, se você paga aluguel, uma boa ideia, né, para você seria o quê? Buscar um lugar um pouco mais barato. Às vezes você vai ficar um pouco mais distante, né, do centro, você vai ficar num bairro talvez um pouco mais humilde, ou às vezes um lugar menor, dentro da mesma região que você está, mas dentro de um lugar menor, pelo menos por um período de tempo, né, você fazer isso para estancar um pouco os teus gastos. Então, diminuindo o aluguel, diminuindo às vezes seguro de carro, às vezes você tem aquele mais top dos tops. Você pode reduzir, botar algo um pouco mais simples. Eu sei que às vezes não dá tanta diferença, né? Mas se você pegar um pouquinho de cada, no final das contas vai dar um montão, né? Diminui 100 aqui, diminui 200 ali, diminui 50k. Quando tu vê, tu consegue ter ali uns 300, 350, 400 reais que tu conseguiu estancar do teu orçamento só em custos fixos
para você estar podendo remanejar isso para as suas dívidas. Então, quando você está endividado, você tem que fazer sacrifícios. Não tem jeito, gente. Porque assim, ó, se você chegou ao ponto de estar devendo e você não consegue mais pagar, se você gasta mais do que você ganha, você vai ter que fazer algum sacrifício. Não existe milagre. Infelizmente não existe. Ou você ganha mais, você aumenta a sua renda, se você tiver condições, ok. Só que nada vai mudar se os teus hábitos não mudarem também, porque geralmente as pessoas começam a ganhar mais e elas gastam na mesma proporção. Não vai adiantar, tá? Então, começa a ganhar mais, diminui o teu custo de vida, tá? Viva um degrau abaixo, viva 2 degraus abaixo, se for necessário, até tudo melhorar. Vá construindo pequenos hábitos, vá mudando pequenos hábitos ali do teu dia a dia. E essa sobra, né? Essa diferença que vai ter do teu ganho para as tuas despesas é o que tu vai conseguir botar as tuas contas em ordem novamente. E mais uma vez eu digo, não foque nas dívidas, tá? Se tu ficar pensando nelas, tu pira, tu surta. Então não foque nelas. O momento agora é você focar numa solução. Então vamos cortar gastos, vamos diminuir as despesas. E, se possível, vamos ganhar mais. Vamos fazer uma renda extra para melhorar, né, a sua renda mensal. Às vezes você consegue fazer umas horas extras, dependendo do local que você trabalha, você consegue melhorar também. Consegue fazer um segundo turno num outro lugar, trabalhando algumas horinhas a mais. A gente tem que se virar. Quando você chega num ponto desse, você tem que acabar apertando para poder ter algum resultado, né? Porque senão tu nunca vai sair do lugar. Então, o que tu conseguir diminuir de custos fixos, maravilha. Aí a gente vai entrar agora nos custos variáveis, que é aí que o negócio pega, né? Geralmente é aí que as pessoas acabam sempre extrapolando. Eu vou, por exemplo, falar de mercado. Mercado, as coisas estão caras, é verdade. E eu concordo, estão bem caras. Eu não sou aquela pessoa que vou toda hora, né? Comprar, fazer compras, mas quando eu vou no mercado, dependendo das coisas que eu vou comprar, eu me assusto. Então, o que você pode fazer? Você pode substituir marcas, tá? Às vezes você está acostumado com uma marca que é muito cara. Eu vou te dizer o caso do Omo. Nem sei se eu podia estar falando a marca aqui, mas assim, uma marca, né, mais requintada aqui. Eu não dou bola para esse tipo de coisa, eu nunca me importei com marca. Tá? Mas assim, às vezes você compra uma marca, você compra aquele produto que custa 15 reais, porque realmente a marca acaba pesando na decisão, né? Ela acaba se tornando mais cara. Porém, tem uma outra marca, da mesma quantidade, tudo igual, pela metade do preço. Talvez a qualidade não seja tão boa realmente. Ou talvez seja, porque às vezes a gente se surpreende, né? Como eu falei, eu não dou bola pra marca, tá? Não dou mesmo. Mas quando você tá numa situação difícil, quando você tá devendo, é a mesma coisa que tu querer ir lá na loja e comprar um tênis da Nike ao invés de comprar um outro ali que custa 3 vezes menos. Você tem que se adequar à sua realidade. Então, se você não pode naquele momento comprar, tu não vai comprar, tá? Então, você tem que ter consciência disso. Então, vá no mercado, tenta substituir algumas marcas que você compra. Faça pesquisa em alguns mercados, às vezes da região, tu consegue ver preços mais em conta. E uma coisa muito importante que faz muita diferença... Oi, Carla, boa noite, seja bem-vinda. Uma coisa que faz muita diferença, gente, é estabelecer limites nos seus gastos. Isso faz muita diferença, muita. Então, o que eu sugiro? Eu não acho que você tenha que cortar tudo definitivamente, porém, você vai estabelecer limites. Se você gasta 500 no supermercado, vamos mudar isso. Tu vai botar um limite que agora tu vai gastar 400. Então, desses 400, tu vai ter que fazer ele render pro mês inteiro. É óbvio que você vai se adequar à sua realidade. Quantas pessoas tem na casa, vocês almoçam em casa todo dia, eu janto em casa todo dia. Tem uma série de fatores que você vai analisar. Porém, você precisa tentar reduzir esses gastos, tá? Então, tente colocar um limite de categoria, limite de gastos por categoria, tá? Supermercado, se hoje normalmente tu gasta 500, 600, tenta diminuir em 50 reais e fique controlando esses gastos no decorrer do mês, tá? Para ver se você não está extrapolando com ele.
Mesma coisa com lazer. As pessoas acabam gastando demais no final de semana, as pessoas acabam comprando coisa demais que, né, às vezes elas querem compensar o cansaço da semana, às vezes teve um dia difícil, às vezes se incomodou com aquela negociação lá no banco com o gerente, né, às vezes está tentando quitar uma dívida e a pessoa acabou se incomodando. E daí o que acontece? Chega no final do dia lá, eu vou pedir uma pizza a maior que tiver, no lugar mais caro que tem, e eu quero comer, que se dane. E quando você vai somando tudo isso no final do mês, tu vai ver que tu acabou gastando muito além, né, do que você poderia, porque você está endividado. Quando você está endividado, você não vai ficar pensando na dívida todo momento, mas você tem que trabalhar para eliminar ela, né? E não é gastando com pizza, com hambúrguer, todo final de semana que você vai conseguir fazer isso. Então você tem que ter consciência para mudar esse hábito, tá? É muito importante. Estabeleça também um limite para isso. Então se hoje você gasta 300, 400 reais com iFood, diminui para 200, diminui para 150. Tu tá vendo? Tu não tá cortando esse lazer da tua vida. Tu não tá cortando. Tu não tá se privando de nada. Tu apenas está diminuindo esses gastos no momento para você quitar uma dívida que tu fez, né? Devido a uma série de maus hábitos que você vem trazendo até hoje, tá? Se você faz academia, eu sugiro que você corte academia, porque você pode treinar na rua, você pode treinar em casa. Não tem essa desculpa que eu não consigo. Consegue sim, você consegue. Conforme a necessidade, você vai se adequando. Às vezes você gasta 200 reais com uma academia, 200 reais que tu pode destinar para pagar uma dívida, tá? Lá na frente, se você quiser voltar a fazer academia, claro, sem problema, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Só que a gente também precisa cuidar da nossa saúde financeira, né? E nesse atual cenário, você vai ter que abrir mão. Então, deixe de lado a academia nesse momento, não pague mais academia, mas também não deixe de cuidar de você. Vai caminhar, vai correr, treina em casa. Tem jeito, vai para os vídeos aqui no YouTube, tu vai achar vários tipos de treino para você fazer em casa, tá? Mas até no menor espaço que tu tiver na tua casa. Pode ter 2x2 que tu vai achar um tipo de treino que tu consiga fazer nesse espaço, tá? Não tem desculpa também com relação a espaço. Salão de beleza eu não preciso nem falar, né? Então, se academia não, salão de beleza esquece, tá? Unhas, hoje as minhas estão bonitinhas, tá, gente? Ó, ontem eu mostrei que elas estavam horríveis, né? Uma mão tava pintada e a outra tava sem. Uma vergonha, eu fui atender um cliente assim. Mas era o que dava no momento, eu não consegui, não quis pagar realmente R$8 numa acetona, porque eu achei um absurdo. Então eu fui com uma mão pintada e uma outra sem pintar para um cliente. E hoje a minha cliente respondeu aqui o meu stories, deu risada e eu perguntei se ela percebeu a minha unha, ela disse que nem percebeu a minha unha. Então tá vendo? Tipo, se eu fosse agoniada, se eu fosse, desesperada, eu tinha pago R$8 numa acetona que eu podia pagar 3 e só por causa, né, do atendimento. Como eu falei, eu sei que uma imagem é importante a gente, né, estar bem apresentável. Mas assim, naquele momento eu sabia que o foco não era minhas unhas, então eu sabia que eu conseguia disfarçar aquilo ali. E como eu falei, ela mesmo me respondeu aqui dizendo que ela nem percebeu o estado que estava a minha unha. Então assim, se você está numa situação complicada, esquece fazer unha no salão, esquece fazer cabelo, esquece, tá? Nesse momento, você vai ter que aprender a fazer isso em casa, ok? Talvez, não digo, uma vez no mês, se você gasta 200, 300 reais no salão, se tu vê que a situação, tu precisa pintar o cabelo, tem alguma situação muito específica que tu não pode se arriscar a fazer em casa, porque senão tu vai acabar ficando careca, tudo bem, vai lá e faz. Mas esse luxo de ficar toda semana fazendo unha para quem tá devendo, eu acho assim um absurdo, sabe? Sinceramente, eu acho um absurdo. Me desculpem as meninas que gostam disso, que estão no salão toda semana, mas eu acho que você precisa analisar primeiro qual é a real situação da sua vida financeira para você ficar se dando esse luxo, entende? Não adianta você querer aparentar uma coisa que você não é. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Se na atual situação você não consegue fazer, não faça.
entende? Aprende a fazer em casa, vai pro YouTube, tem um monte de vídeos ali gratuitos te ensinando a tirar cutícula, a fazer a unha em casa. Então, pintar cabelo também você consegue. Então, é coisas que você tem que eliminar, tá? Não tem como você manter. Roupa e sapato também elimina por um certo tempo. Tu tá vendo só nessas pequenas coisas? Eu tô falando coisas bem pontuais aqui, né? São coisas que, assim, ó, se tu cortar 50, 100 reais do que tu gasta no mês, olha um pouquinho quanto que vai dar. É um montinho que vai se formar um montão, né? Porque se tu corta 50, 100 reais desses 4 pontos que eu falei aqui, já dá uns 400 reais. E aí você já consegue montando a sua reserva de dívidas para pagar a tua dívida e tu já consegue também tirar pelo menos uns 50 reais ali para você começar a investir. Olha quanta diferença que faz. Você quase não está eliminando nada da sua rotina. Você apenas está se adequando à sua atual realidade, tá? Então é muito importante tu fazer isso. Eliminou custos fixos, o que tu podia, eliminou os custos variáveis, tudo que tu viu que realmente não era essencial, você eliminou, ou então você diminuiu essas despesas, tá? Que é o que você precisa fazer. Aí o que eu sugiro? Tem pessoas que têm uma certa dificuldade de ter dinheiro parado na conta, né? Às vezes você tem dinheiro parado na conta, parece que tem uma coisinha aqui no teu ouvido falando assim, vai lá e gasta, vai lá e gasta. Isso é um perigo, né? Tem gente que não pode saber que tem dinheiro. Então, assim, o que tu pode fazer é esse dinheiro que você vai destinar para essas despesas, você pode abrir uma conta num banco digital. É uma ideia, tá? Como você achar melhor. Mas você pode abrir uma conta num banco digital e, por exemplo, você estipulou que você vai gastar dentro dessas despesas aqui todas, ou separar as variáveis das fixas, né? 500 reais, você pega esses 500 reais e vai jogar dentro dessa conta. E tu vai pagar tudo no débito, entendeu? Tu não vai passar mais nada no cartão de crédito, porque se tu tá endividada, possivelmente o cartão de crédito, ele deve estar, né, também pela tampa. Então, esquece cartão de crédito nesse momento. Começa a pagar tudo numa vista, tá? E daí você põe esse valor dentro dessa conta bancária e você vai utilizando conforme o limite que tem lá. Então, se botou 500 reais e você usou os 500 reais e o mês ainda não acabou, acabou. Não tem mais o que fazer, certo? Aquilo ali é o limite. Então, por isso que é importante você estar controlando os seus gastos, né? Eu sempre peço para os meus clientes, a maioria deles, controlarem sempre semanalmente os gastos, porque dentro de uma semana você sabe quanto que tu gastou. Então, tu já sabe quanto que tu vai poder fazer na próxima semana. Isso é bem importante, porque se tu se passou na primeira semana, na segunda semana tu já sabe que tu vai ter que dar uma controlada, porque tu tem um limite, né, de gastos por categoria para segurar ali. Então, é importante você estar sempre anotando essas despesas, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar aqui, tá? Que daí eu vou respondendo conforme for. Então, assim, você analisou os gastos, você diminuiu gastos, você diminuiu também os gastos variáveis, você viu o que você podia cortar, né? Você jogou tudo no papel e você viu o que podia cortar. Maravilha. Agora, vai sobrar dinheiro. É para sobrar dinheiro. Se você reduziu vários gastos, né? Se você gastava R$1.000 e agora você cortou um monte de coisinha ali, agora as suas despesas se tornaram R$600. Opa, então a princípio tem R$400 sobrando. Não, Fran, não consegui fazer sobrar isso tudo. Renda extra, gente, vai fazer alguma coisa em casa. Uma recomendação que eu dou aqui é que quando você for fazer renda extra, não pegue nada que você precisa injetar um capital alto no início, tá? Porque às vezes você quer revender alguma coisa, você quer comprar alguma coisa para revender e você tem que injetar um capital alto. E no teu atual cenário, você já está devendo, né? Da onde que tu vai ter dinheiro para injetar um capital em uma renda extra? Tá? Não é o ideal. Então, o bom é que você revenda ou faça alguma coisa como renda extra que não te exija dinheiro, né? Um dinheiro alto de entrada, tá? De preferência que não exija dinheiro. Você pode tentar pegar algum consignado ou você pode tentar fazer algo que exija um pouco de dinheiro, mas que não tanto.
Ou você pode, antes de comprar o que você quer revender, fazer uma pesquisa entre familiares, entre amigos, no local de trabalho, né, no teu local de trabalho, para você ter clareza se aquele produto que tu quer vender realmente vai ter saída. Porque senão tu pensa comigo, tu já tá ferrado nas dívidas, tu já tem um monte de conta para pagar. Aí tu vai lá e tira da onde tu não tem R$500 para comprar lingerie ou roupa ou algum outro produto que tu queira revender. Aí você vende para um, vende para outro e de repente as vendas morrem, porque tu desanima. Tu não consegue vender logo no início, tu acaba desanimando. Aí aqueles R$500 que você tirou, que tu nem podia ter tirado, né, porque tu já tá cheio de dívida, ele vai ficar parado em produto. Isso aí vai ficar parado. E aí o que tu vai fazer? É mais um dinheiro parado que tu tem ali e a tua situação já tá complicada, entendeu? Então tu tirou dinheiro de onde não tem e não conseguiu fazer dinheiro, tu não conseguiu nem reverter o teu capital. Então, por isso que antes de você começar a querer vender, fazer alguma renda extra, tem que ver se faz sentido realmente aquilo ali. Não, eu estou fazendo uma renda extra agora, tá? Mas eu injetei R$500 e não tá me voltando nada agora. Entende? Então, analise bem o que realmente faz sentido para você ou não como renda extra. Existem várias opções que tu pode fazer que não acabam tirando muito do teu bolso inicialmente, né? E que é o ideal você fazer isso. Então, tente buscar algo que não exija tanto teu capital no início, tá? Então, você tendo essa sobra, depois que você botou tudo no papel, já botou as tuas contas lá no início no papel, você já sabe qual é o teu capital e qual é o teu juros, né? Que tu tem que pagar. Agora, tu já sabe quanto que vai sobrar todo mês, né? Ótimo, então vai sobrar um pouco todo mês. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai começar a quitar as dívidas. A gente vai separar em 3 partes, tá? Essas dívidas para você quitar. A gente vai separar ela por essencial, por contas de bens em garantia, tá? E cartão de crédito e empréstimo. O que seriam as contas essenciais? Água, luz, aquilo que tu precisa do básico para viver, tá? Se tu tá com 3, 4 talões de luz atrasado e você tá com 2 faturas de cartão de crédito atrasado, esquece a fatura do cartão de crédito. Esquece, que se dane a fatura do cartão. Tu vai priorizar em pagar a tua luz, tu vai priorizar em pagar a tua água, porque tu precisa disso, né? Como é que tu vai chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho, você quer tomar um banho, não vai ter água, não vai ter luz? Não, então você sempre vai priorizar as tuas contas essenciais primeiro, tá? Quando você for pagar as suas dívidas. O ideal é que você não atrase, né? Mas se acontecer... E outro detalhe, se você conseguir fazer uma reserva se tu conseguir fazer sobrar R$400 todo mês, vamos dar um exemplo, você não vai comprometer os R$400 em pagamento de dívida, tá? Não vai. O ideal aqui é que a gente faça 50-50. Então, você pega R$200 e começa a quitar as suas dívidas e os outros R$200 já começa a montar a reserva de emergência. Tá, Fran, mas eu tô com 4 talão atrasado de luz e tá complicado, se eu não posso deixar meio a meio, né? Tudo bem, então agora tu pega uns 80%, você pega e destina um valor maior para isso, mas mesmo assim você não deixa de guardar um pouco, tá? Faça isso, comece a guardar um pouco, comece a investir um pouco. Como eu falei, com R$30 você já, na verdade nem com 30, tá, gente? Tem alguns bancos aqui que você consegue investir com R$1. Mas eu não vou falar R$1 porque R$1 né? Pelo amor de Deus. Então vamos começar com R$30 pelo menos. Então você consegue começar a investir com R$30. Então dos R$400 que tu tem sobrando para pagar dívida, tira pelo menos os benditos R$30 e faz o investimento. Até porque é o seguinte, vai que no meio do caminho que você negociou uma dívida para pagar, acontece algum imprevisto. Aí tu vai lá e vai se enfiar numa dívida de novo? Não, né? O ideal é que não. Eu espero que não. Então, se você começar a montar a sua reserva, você já vai ter um dinheiro lá para uma emergência, porque a reserva é justamente para isso, né? Para emergência. Então, o ideal é o quê? Sempre que você tiver um dinheiro para pagar, você montar uma reserva para pagar uma dívida, você nunca vai comprometer
100% daquele valor que estiver sobrando, tá? Nunca vai comprometer. Você vai ter que alinhar a sua realidade para fazer uma parte daquele dinheiro ir para investimentos, tá? Muita gente acha que não faz sentido estar devendo e investir. Por que não? Como eu falei para vocês agora, o que custa você tirar R$30 por mês e fazer um investimento? Gente, R$30 não é mais nada, não é nada. E pelo menos se você estiver tirando R$30, você está dando o primeiro passo. Daqui a pouco você quita suas dívidas e esse dinheiro das dívidas você pode direcionar 100% para os seus investimentos, entendeu? Então assim, não seja radical e eu vou pagar sua dívida e não quero saber de investir. Não, pague suas dívidas, mas também monte a sua reserva, tá? Então assim, pagou água e luz, deu tudo certo, conseguiu renegociar, tá pagando, beleza? Maravilha. Segundo ponto muito importante é quando você fica devendo financiamento de carro, financiamento de casa. Isso é algo muito preocupante, tá? Preocupante porque assim, geralmente são bens que o juiz, né, o promotor, aquele pessoal da justiça pode bater na frente da tua porta ali e querer levar teu carro, né, no caso do carro, do veículo. E no caso de moradia, né, você pode se incomodar, porque quando você financia, o bem ele não é teu, né, ele ainda está no nome da instituição financeira. Então, se acontece de você atrasar, você corre um sério risco de perder, né, ou você vai se incomodar muito com isso. Então, eu recomendo, tá, que esse tipo de dívida você preste muita atenção e que você evite ao máximo atrasar. E realmente ela fica em segundo lugar, porque como eu falei para vocês, você precisa de água e luz, né? Pelo menos para você ter um pouco de decência, porque é impossível tu chegar em casa e não ter pelo menos uma água e uma luz para tu conseguir tomar um banho. Mas em segundo lugar os teus bens, né? Um veículo ou um imóvel que tu tenha financiado, que você tem que priorizar o pagamento dessas dívidas. E esse tipo de dívidas, né, no caso principalmente de imóvel, é algo que não dá para deixar se acumular muito tempo. É algo que tu tem que pegar e tentar negociar o quanto antes. O carro, você ainda tem a possibilidade de fazer o quê? Você pode, se você atrasar, você corre o risco deles baterem aqui para pegar o teu carro, né? Baterem na tua casa para pegar o teu carro. Mas você pode tentar fazer também uma portabilidade de dívidas, tá? Até eu quero falar isso aqui com vocês. O que você pode muitas vezes estarem fazendo é trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Às vezes você financiou um carro há muito tempo atrás, 2, 3 anos atrás, não sei, e agora o negócio apertou e tu não conseguiu mais pagar. E naquela época, há 2, 3 anos atrás, a taxa de juros nossa estava acima de 4%. Hoje a taxa Selic está 2%. Então, às vezes, você pode tentar pegar esse saldo devedor que tu tens do teu veículo e renegociar em outro banco, em outra instituição financeira, com uma taxa de juros muito menor, tá? É algo que você pode tentar estar fazendo. Financiamento de imóvel, você também consegue fazer esse tipo de portabilidade, tá? Também é possível. Só que tem algumas regras que precisam ser cumpridas. E até onde eu estou sabendo de algumas pessoas que já tentaram fazer isso, os bancões, né, esses bancos maiores, eles não estão aceitando com tanta facilidade essas portabilidades de dívida, tá? Às vezes você pode tentar conseguir isso em cooperativa de crédito. Essas cooperativas, né, parece que estão mais acessíveis para esse tipo de coisa. Então você pode tentar fazer isso também. Porém, sempre priorize esse tipo de dívida, tá? Para você não perder o seu bem. Então, é bem mais complicado aí. Em terceiro lugar, que eu já tava até esquecendo aqui. Deixa eu tomar uma água, gente, peraí. Em terceiro lugar, vem o famoso cartão de crédito. Empréstimo, cheque especial, e aí a gente vai entrar num dilema bem grande. Até eu botei aqui uma enquete ontem para o pessoal responder. E eu fiquei até surpresa, porque realmente é questão de cultura nossa mesmo, né? Eu perguntei
se você tivesse 10 mil em dívidas, o que você faria, né? Se você pagaria, se tu ganhasse 10 mil e tivesse 10 mil em dívida, o que tu faria? Tu quitaria os 10 mil ou você botaria 50% para dívida e 50% para reserva? E a grande maioria das pessoas responderam que elas quitariam 100% da dívida, né, com os 10 mil. E eu vou dizer para vocês que eu não faria isso. Hoje eu não faria isso. Com o conhecimento que eu tenho hoje eu não faria. Por quê? Pensa comigo. Você tem 10 mil em dívidas, ok. Aí é claro que a gente tem que analisar qual tipo de dívida. Ali eu deixei em aberto, né? São 10 mil de dívidas e eu não estipulei o que é. Mas assim, pensa comigo que tu tem 10 mil de dívidas, que sejam dívidas de loja, que sejam dívidas de cartão, cheque especial, tudo mais. E você recebe do nada, você ganha 10 mil reais. Aí você vai lá, você não tem reserva, você não tem nada. Porque se tu tivesse reserva, tu não estaria com dívida, ok? Então tu vai lá, pega os únicos 10 mil que entram na tua conta, os únicos 10 mil, e tu vai lá e dá tudo numa dívida. Pensa, gente, não façam isso, por favor. Eu não tô dizendo aqui pra você virar caloteiro, não é isso. Mas pensa comigo, num atual cenário que a gente se encontra, né? Nessa atual situação difícil que a gente tá. Se tu entra 10 mil reais na tua conta, tu tem que pensar muito bem o que tu vai fazer. Tu não pode simplesmente ir lá e entregar tudo na mão de um banco ou de uma loja. Não. E mais um detalhe. Nenhuma dívida, todas as dívidas que tu tens, tu pode negociar. E geralmente, depois dos 60, 90 dias, elas ficam muito mais fáceis de negociar. E isso eu estou me referindo a cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, esse tipo de dívida, tá, gente? Eu não tô falando de financiamento de carro e de bens, né? Imóveis, não, isso já esquece. Eu já tô falando aqui de cartão de crédito, empréstimo e tudo mais. Por quê? Geralmente, os bancos, eles precisam prestar contas com o Banco Central. E para eles, não é legal ficar com uma carteira de inadimplentes por muito tempo. Então, geralmente, depois dos 60, 90 dias, eles pegam esse valor das tuas dívidas e jogam para uma assessoria de cobrança e eles começam aquela negociação, né? De estarem te ligando, aquela pressão psicológica e toda para tu pagar. Você consegue negociar, às vezes, dívidas de 10 mil por 2 mil reais. Eu tô dizendo que isso é uma possibilidade, não tô dizendo que isso acontece, tá? Eu sei que se você tiver paciência para esperar, você consegue negociar. Então você tem que ter estômago para aguentar aquelas ligações chatas que eles vão te fazer, porque eles vão te ligar e vão fazer uma pressão psicológica desgraçada contigo, tá? Eles vão falar um monte de coisa que vão estar te protestando e tudo mais. Então tu vai ter que ter estômago para aguentar esse tipo de coisa e sabedoria, né? Ó, se eles tentarem, por exemplo, tua dívida é de 10 mil, eles te querem te cobrar, olha, eu tenho 2 mil aqui para te pagar, pode ser? Se você quiser 2 mil, eu te pago essa dívida agora. Gente, o não a gente já tem que tentar, entendeu? É o teu dinheiro ali, é o teu dinheiro. Então, se um dia acontecer isso aqui, para quem estiver me escutando aqui nesse momento, nunca, jamais você pegue os únicos 10 mil que entrarem na sua conta e zerem a sua conta pagando dívida. Não façam isso, por favor, tá? Tratando-se de dívidas, de cartão de crédito e essas coisas assim, ok? Deixando bem claro. Não façam isso. Sempre tentem negociar, sempre tentem melhorar esse preço, porque eles baixam o preço, tá? Se você tem dívida de cartão de crédito, empréstimo, cheque especial é um caso à parte, porque assim, ó, gente, cheque especial, o que acontece? Se você tem dinheiro caindo na conta, aquele buraco, né? Se tu tem um buraco na tua conta, se tu tem ali todo mês devendo R$1.000, qualquer dinheiro que entra ali vai cobrir o cheque especial, né? E daí tu vai virar sempre naquele mar e tu não tem o que fazer. Se você não consegue quitar isso através de um outro empréstimo, porque às vezes se você fizer um empréstimo mais barato para quitar aquilo ali, é uma solução, né? Porque a taxa de juros do cheque especial e do cartão de crédito, ela é absurda, absurda. O cartão de crédito, ele tem aproximadamente mais de 350% de juros ao ano. Se tu dividir isso ao mês,
é mais de 25%. É muito, muito, muito alto, tá? Às vezes, se você tem uma dívida com o cartão, você pode sim tentar pegar um empréstimo bancário com uma taxa muito menor para quitar ele. Mas existem situações que a pessoa não tem de onde tirar aquele dinheiro. Não tem, entende? Até aqui, quando eu botei a enquete sobre o cartão ali também, o que você faria se você tivesse 2 faturas do cartão de crédito atrasada? Você reparcelaria na fatura, né? Você pegaria um empréstimo para quitar ou você montaria uma reserva de dívidas, tá? Para quitar esse valor. Se você reparcelar o cartão de crédito, gente, pega um dia a tua fatura do cartão e olha aquele monte de números, taxinhas pequenininhas que eles colocam ali no rodapé da fatura, tu não vai entender nada, tá? Mas olha os números, olha a quantidade de taxas que eles cobram. Então, se você atrasar 5 dias, 10 dias, tu já vai pagar uma fortuna. Se tu deixar um mês, nem se fala. Se tu pagar o mínimo e parcelar tudo, tu vai entrar numa bola de neve sem fim, tá? Sem fim mesmo. Então, assim, ó, mínimo e reparcelar o cartão, eu não recomendo pra ninguém. Não faça isso. Não faça isso, de jeito nenhum. Tu tá jogando teu dinheiro fora, tá? Então, assim, pegar um empréstimo pra quitar é uma solução. Porém, você vai ter que analisar o teu planejamento, o teu orçamento, se esse valor cabe dentro do teu planejamento, tá? Se isso não cabe dentro do teu planejamento, esquece, deixa atrasado. Deixa aquela fatura atrasada. Paciência, você não consegue pagar. Você precisa pagar as suas despesas básicas, não precisa? Você precisa muitas vezes pagar o teu aluguel para ter onde morar. Então, o cartão de crédito, ele não vai ser uma prioridade para você pagar. E o que vai acontecer? Muita gente tem horror a isso, mas você vai ficar com o cartão de crédito em aberto, você não vai pagar por algum tempo até tu conseguir se restabelecer. E como eu falei aqui antes, normalmente depois dos 60 dias, 90 dias, eles vão começar a te ligar para renegociar essa dívida. E nesse meio tempo, o que você fez? Você correu atrás da máquina, você fez renda extra, você ajustou o seu planejamento e começou a guardar dinheiro. Então você vai ter um dinheiro para conseguir negociar. Se você não conseguir fazer isso dentro de 3 meses, não tem problema. Espera 5, espera 8, espera 10 meses, não interessa. Espera o tempo que for necessário, tá? E nesse meio tempo, vá montando a sua reserva de quitação de dívida. Vai chegar um momento que você vai dizer assim, ó, eu tenho X valor para quitar a minha dívida com vocês. Vocês aceitam? Não. Então eu não vou pagar. Ah, daí chega uma semana depois, eles vão te ligar de novo. Ah, eu tenho X valor, vocês querem pagar? Tudo bem, cliente, nós vamos fechar com você. Então, gente, não se desespere. Você vai ficar com seu nome sujo, teu nome vai ficar provavelmente nos órgãos de proteção ao crédito, mas pense que você está protegendo você de você mesmo, né? Porque você não tem maturidade para lidar com cartão de crédito. Se você chegou a numa situação dessa, é porque você não tem maturidade para lidar com ele. Então, não é melhor que você esteja protegido de si mesmo? Porque teu nome vai estar lá, então você vai estar com várias limitações. E é melhor que esteja assim mesmo, né? Porque não adianta você ficar com o nome limpo e não ter condições. Não dá, gente. A gente tem que cair na real. Quando você chega num ponto desse, ó, a ficha precisa cair. Não dá. Não deu para pagar, deixa lá vencido, vai montando a sua reserva de quitação de dívidas. Eles vão te ligar para negociar e isso acontece, tá? Acontece. Eu tô atendendo uma cliente que aconteceu exatamente isso logo que a gente começou a consultoria. Ela tinha uma fatura de em torno de R$1.000, 1.000 e pouco. Eles entraram em contato para negociar com ela. Ela falou que tinha R$200 para pagar a fatura e eles deram um ok, que eles aceitavam a negociação por R$200. É interessante para eles não ter aquela carteira de inadimplência lá, tá? Ah, e do cartão, do cheque especial que eu estava falando aqui com vocês. Se você tem conta em algum banco e você está devendo o cheque especial e você não tem mais condições de pagar o cheque especial, o que você pode fazer? Novamente, eu quero reforçar aqui, eu não estou dizendo para você se tornar
uma pessoa que não paga as dívidas. Você vai pagar suas dívidas, só que você não tem condições de pagar agora. Então a gente tem que trabalhar com o que é possível. Não tem condições de pagar o cheque especial? Abre conta num outro banco e começa a utilizar somente a conta daquele outro banco. De preferência banco digital, que você não tenha cheque especial, tá? Não pega mais conta com cheque especial, por favor. Então o que vai acontecer? Não vai cair mais dinheiro naquela conta X lá que você está devendo. E aquele cheque especial vai ficar pendente lá, vai ficar em aberto, tá? Porque você vai estar trabalhando com outro banco e você não vai estar mais cobrindo aquele buraco, né, da conta. E o cheque especial, ele é mais ou menos como um cartão de crédito. O banco vai ver que não está entrando dinheiro, ele vai pensar, opa, o que aconteceu com o fulano? Que usava o cheque especial e agora ele sumiu. E a conta dele está aumentando. E eu não posso ficar com muitos inadimplentes na minha carteira, porque eu preciso prestar conta para o Banco Central. Então, passa-se uns meses, eles vão começar a querer negociar isso com você. Então, você vai estar montando a sua reserva de quitação de dívidas, que eu reforço aqui novamente. Você vai deixar de pagar, mas você vai guardar um dinheiro todo mês para quitar essa dívida. Não tem essa de 5 anos, a dívida caduca, não tem essa. Você vai pagar. Você é uma pessoa honesta, você vai honrar com as suas dívidas, tá? Então, você vai guardar aquilo ali, a hora que o banco entrar em contato com você para quitar aquela dívida do cheque especial, você vai negociar também. Ah, meu cheque especial está em 10 mil reais. Tá, eu tenho 2 mil reais para quitar aqui agora essa dívida. Vamos fechar? Ah, não posso. Então, tudo bem. Eu continuo com os meus 2 mil reais aqui. A hora que vocês quiserem negociar, vocês entram em contato comigo que eu negocio com vocês. Entendeu, gente? Então, assim, os bancos normalmente, eles fazem uma pressão psicológica muito grande. E justamente por causa disso, as pessoas vão lá e reparcelam as dívidas, vão lá e fazem empréstimos de valores altíssimos para pagar esses tipos de dívida. E aí elas não têm condições de arcar com aquela prestação no seu orçamento, tá? Então acaba virando uma bola de neve que não consegue sair disso. E isso não é legal. E aí é óbvio, né, que quando você está numa situação dessa, de bola de neve, como é que tu vai ter cabeça para começar a investir? Como é que tu vai ter cabeça para pensar, ai, da onde já se viu? Eu devendo esse horrores aqui que nunca sobra nada, como é que eu vou ter cabeça para investir? Por isso que você precisa deixar o seu emocional do lado e agir com a razão, tá? Haja sempre com a razão. Não tenha medo das cobranças, tá? Não tenha medo de negociar. Um monte de gente faz isso. A única diferença é que as pessoas não falam isso. Tá? As pessoas não falam. E uma outra coisa muito importante que eu quero falar aqui com vocês é que assim, se você está endividado, não tenha vergonha de conversar sobre isso com a sua família, com as pessoas que estão próximas a você, porque às vezes aquela pessoa pode ter uma ideia, uma sugestão para te dar, ou muitas vezes ela pode estar passando por aquilo ali também e ela pode te dar uma luz, tá? Não sofra sozinho. Não sofra, não tenha vergonha, porque quanta gente tem dívidas, tá? Quanta gente já passou por isso ou ainda vai passar. Então não tenha vergonha de ter dívidas, de estar nessa situação. O importante é você ter consciência da onde que você se enfiou, o que tu fez. Você precisa mudar os teus hábitos para você parar de endividar, porque como eu disse, não adianta você ir lá e querer pegar um empréstimo de 10 mil para quitar todas as suas dívidas. Passou 2, 3 meses, você tá lá de novo fazendo dívida. Não dá? Então você precisa mudar os seus hábitos, senão tu não vai sair do lugar, tá? Então, seguinte, contas essenciais sempre dê prioridade, tá? Contas de bens em garantia é algo muito importante. Evite atrasar financiamento de imóvel, financiamento de veículo, porque você pode se incomodar muito, tá? Lembra-se que aquele bem não é seu. Não é seu. Então, se acontecer algo, eles podem vir retirar esse bem de você, tá? Se a conta tá muito alta, tenta fazer uma portabilidade e tentar uma taxa mais barata. Daí tu troca uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, que caiba dentro do teu orçamento, tá? Dívidas mais antigas, realmente vale a pena muitas vezes você fazer isso. Busque tantos bancões para fazer e tantas cooperativas de crédito, porque dizem que as cooperativas estão, né, muito mais acessíveis, né, a esse tipo de portabilidade, tá? E em terceiro lugar, cartão de crédito e empréstimo. Se você conseguir
pegar um empréstimo mais barato e fazer com que aquela parcela entre no teu orçamento, ok, porque realmente a taxa do cartão de crédito ela é absurda. Eu fico pensando, né, como é que pode eles permitirem uma taxa daquela, né? Porque é uma taxa muito alta, gente. É uma taxa, é fora da realidade, não faz sentido pra mim nenhum eles cobrarem uma taxa daquela. Devia ser até ser proibido por lei eles cobrarem um negócio daquele, né? Mas, fazer o quê? No nosso país tudo acontece, né? Mas assim, não se desespere, tá? Se você não conseguir pegar um empréstimo e você não conseguir pagar, não se desespere. Apenas deixa lá, deixa a dívida quietinha lá, não usa mais o cartão de crédito e nesse meio tempo vá formando a sua reserva de quitação de dívidas e a hora que eles te ligarem para negociar, você já vai ter um valor legal, né, guardado ali e você vai conseguir fazer uma negociação muito melhor do que ir lá e parcelar em 24 vezes de parcelas infinitas e valores horríveis que você não vai conseguir colocar no teu orçamento, tá? E aí, nesse meio tempo, como eu falei para vocês, nunca comprometa, né, a sua sobra, depois de todos os ajustes que tu fez, não comprometa tudo pagando dívidas, tá? Comece a investir, separe pelo menos R$30, você consegue investir no tesouro com R$30, você consegue muitas vezes achar um CDB, tem um que eu conheço, se eu não me engano, que tem até a partir de R$20 tu consegue começar a investir. Tem outras opções que também tu pode estar buscando para estar investindo, tá? Mas vá montando essa reserva, porque se acontecer qualquer eventualidade no meio do caminho, você tem como buscar, né, esse dinheiro para te ajudar. Porque se você já tá com um empréstimo pagando alguma coisa, você já tem as suas despesas fixas, tu já enxugou tudo que era para enxugar, aí acontece alguma coisa, você vai ter que ir lá e pegar um novo empréstimo? Não, né? É melhor que você empreste dinheiro de si mesmo. Então, quanto antes você começar a fazer sua reserva, é melhor para você, né? É mais conforto e mais qualidade para você. Tá bom, gente? Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu estou à vontade aqui, à disposição, quer dizer, né? Podem me perguntar. Se tiverem alguma dúvida dentro do que eu falei, vocês podem me mandar também, não tem problema. Eu sempre estou abrindo caixinha de pergunta aqui, quase todos os dias eu estou abrindo caixinha de pergunta. Se você quiser perguntar alguma coisa com relação à parte de finanças, investimento, fique à vontade, tá? Para estar me mandando. E mais uma vez eu quero reforçar aqui, porque senão daqui a pouco vão dizer assim, a Fran disse que não é para pagar cartão de crédito. Não, gente, paguem todas as suas dívidas. Por favor, não fiquem devendo para ninguém, tá? Ninguém. Apenas eu digo que não é para você dar o passo maior do que a perna. Se você não consegue arcar com esse tipo de despesa no momento, você vai ter que criar uma estratégia, tá? Para começar a pagar ela mais adiante. Mas não significa que você vai esquecer dela, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui comigo. Fico muito feliz. Qualquer dúvida vocês podem estar me acionando aqui, eu estou à disposição para ajudá-los. E agora vamos descansar, né? Gente, brigadão, tá? A live vai ficar salva aqui, depois se vocês quiserem ver, quiserem mandar para algum amigo, para alguém, né, ficar por dentro das informações aqui, vocês só vão ali no aviãozinho e encaminham, tá bom? Beijão para vocês!